Boa tarde. O tema da palestra de hoje é o cristão na universidade, uma conversa sobre preparo intelectual e espiritual. Para começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Provérbios, livro de Provérbios. Nós vamos ler uma pequena passagem que vai nos servir para fazer uma reflexão sobre esse assunto. Então, nós vamos abrir em Provérbios, no capítulo 14, no verso 15. Provérbios, capítulo 14, verso 15. Amém? Provérbios 14, versos 15, diz o seguinte: O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Guardem esse verso na cabeça, porque nós vamos voltar a ele daqui a pouco. Conta uma história que um homem ele começou a achar que ele era um morto. Ele colocou na cabeça dele que ele era um morto, que ele estava morto. E inicialmente as pessoas pensavam que ele estava brincando, mas depois começaram a perceber que ele realmente acreditava nisso. Eu sou um morto, eu estou morto. E a esposa dele, preocupada com isso, o levou no médico, em vários médicos, psiquiatras, psicólogos, e ninguém conseguia demovê-lo da ideia de que ele era um morto. Numa última tentativa, ela chamou um psiquiatra muito famoso da cidade, contou a história para ele e pediu para que ele fosse até a casa dela. Ele falou: olha, ninguém consegue convencer o meu marido de que ele não é um homem morto. E o psiquiatra disse assim: eu tenho uma ideia. Eu vou convencê-lo de que os mortos sangram. E vou mostrar que ele sangra. Aliás, que os mortos não sangram, né? Eu vou mostrar que ele sangra. Então ele foi até a casa dele, conversou com o homem e fez toda uma palestra falando sobre, olha, as pessoas vivas, elas têm sangue, o sangue circula pelo corpo e tal. Explicou tudinho, o batimento do coração, como é que funciona, para que serve o sangue. E após explicar tudo isso, ela perguntou: você entendeu o que eu disse? Sim, as pessoas vivas, elas têm sangue e tal. Então ele pegou e propôs um teste. Eu vou espetar o seu dedo para ver se você sangra ou não. Ele espetou o dedo do homem, sangrou. Qual é a conclusão que o homem deveria ter chegado? Então eu não sou um morto, né? Mas a conclusão que ele chegou foi: então os mortos sangram. Essa pequena história, ela é uma história sobre evidências. Muitas vezes as pessoas não estão dispostas a seguir as evidências até onde as evidências vão. O homem da história, ele, ao ver que estava sangrando, ele não quis chegar à conclusão óbvia de que ele não era um morto. Ele preferiu não seguir as evidências. Ele distorceu o conhecimento. Não, se eu estou sangrando, então os mortos sangram. Percebe? Ele tinha ali um compromisso não com a verdade. Ele tinha um compromisso com a sua própria teoria. Infelizmente, na faculdade no geral, a universidade, o ambiente universitário, é muito comum que se venda essa ideia de que a fé ela é como a postura desse homem. Esse homem, ele apenas tinha uma crença. E contra todas as evidências, ele continuava a sustentar essa crença. Eu sou um morto. Então, ainda que eu sangre, eu continuo crendo que eu sou um morto. As faculdades tentam vender essa ideia muitas vezes. A ideia de que a fé, ela é você crer sem razão nenhuma. É você crer contra todas as evidências. É a ideia de que a fé ela estaria contra a razão, seria algo irracional, ilógico.
que não faz sentido. Muitas vezes a faculdade tenta vender essa ideia. Quando eu era criança, a primeira vez que eu tive contato com essa situação da faculdade tentando vender essa ideia, foi observando um amigo dos meus pais. Eu era muito pequeno, eu devia ter uns 8 anos de idade, 7 talvez. E eu lembro que esse amigo ele era da igreja, junto com os meus pais. Ele era ativo na igreja, ele participava dos ministérios. E ele passou no vestibular. Ele era casado, tinha uma filha, né? Passou no vestibular para geografia, se eu não me engano. Todo mundo ficou muito feliz, né? Ele já era um pouco mais velho, imagino que devia ter uns 25 anos, 26. Geralmente o pessoal entra na faculdade um pouco mais novo, né? 17, 18, ele já tinha um pouco mais de idade. E todo mundo ficou muito feliz, muito alegre com isso. E foi interessante que quando ele entrou na faculdade, não demorou muito, ele começou a mudar a sua postura. Aos poucos ele começou a ir menos à igreja, ele começou a ter um certo tipo de postura de orgulho, soberba, sabe? Como se ele soubesse mais que todo mundo. Eu estou na faculdade, eu sei mais que essas pessoas que não estão. Começou a ir menos na igreja, a participar menos da igreja. Começou a ter algumas ideias um pouco estranhas à fé cristã. Até que em algum momento ele saiu da igreja. Tempos depois, ele se separou da mulher. Teve um filho com uma outra mulher. Acabou com o casamento dele. Saiu da igreja. Eu não sei se esse homem crê em Deus hoje. Mas o fato é, a fé dele se perdeu. Logo depois que ele entrou na faculdade. Essa foi a primeira vez que eu ouvi, que eu entrei em contato com esse tipo de situação. Mas depois disso vieram muitas outras. Eu fui vendo ao longo do tempo, fui crescendo, entendendo melhor as coisas, né? E percebendo que muitas pessoas entravam na faculdade, pessoas de igreja, e ao entrarem na faculdade esfriavam a sua fé. Existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que indica que entre a idade de 18 a 22 anos, cerca de 66% dos jovens de igreja saem da igreja. E essa é a idade justamente em que geralmente os jovens entram na faculdade. Ou seja, boa parte dos jovens de igreja, ao entrarem na faculdade, saem da igreja. É um dado assustador, né? Então eu cresci com essa ideia de que na faculdade vão tentar tirar minha fé. Eu cresci com essa ideia. Eu cresci com a ideia de que há alguma coisa na faculdade que faz com que a gente seja provado na nossa fé. Eu só não sabia muito bem por que isso acontecia. Por que isso acontece na faculdade? O problema está na faculdade em si? Então seria um pecado a gente ir para a faculdade? É isso? Eu não sabia muito bem por que isso acontecia. Eu falei da ideia que tentam vender na faculdade de que a fé não é racional, né? Pois bem, isso acontece de maneiras um pouco diferentes a depender da área que você entra. Por exemplo, se você entra na área de exatas, né, matemática, física, engenharia, né, o que lida com cálculos, com números, ou, por exemplo, na área de biológica, você vai pegar aí biologia, medicina. Geralmente, a ideia é que, como você explica tudo pela ciência, então você não precisa de Deus. Então, se você consegue entender o mecanismo de como chove, de como acontece a fotossíntese, de como acontece cada coisa do universo, então você não precisa de Deus. É como se fosse possível explicar a existência de tudo, todas as coisas, pela matemática, pelos números, pela biologia. Então a ideia que se tenta vender é de que não é necessário Deus. Você pode explicar tudo, então para que você vai precisar de Deus?
Agora, quando você vai para a área de humanas, né, são aquelas matérias filosofia, história, geografia, aí é um pouquinho diferente a mentalidade. Mas ela vai para o mesmo canto. A ideia é que o modo como a igreja gere as coisas no sentido social, no sentido moral, é um modo equivocado e antigo. A ideia é que a igreja seria ultrapassada, ela seria conservadora demais. E a gente pode pegar vários exemplos aqui. Sexualidade. Por que você não pode fazer sexo antes do casamento? Fora do casamento? Por que tem que ser monogamia? Por que não pode ser um homem com 2 mulheres? Ou uma mulher com 2 homens? Ou casamento aberto? Então a faculdade ela começa a questionar essas regras. A ideia seria que as regras da igreja elas não fazem sentido. Não faz sentido isso aqui, não tem porquê de ser. Então, nós não precisamos da igreja, nós não precisamos da Bíblia. A Bíblia seria só um livro antigo, cheio de coisas sem sentido, com contradições. Não é a palavra de Deus, de verdade. Então, você tem, de acordo com a área, formas diferentes de questionar a Bíblia, de questionar a fé, de questionar o cristianismo, questionar a Deus. Todos eles vão para o mesmo caminho. A fé é algo irracional. É algo que você crê sem evidências. Mas eu convido aqui hoje a gente a refletir um pouquinho sobre isso. Às vezes, a gente é acusado de alguma coisa e a gente aceita. E eu bato muito nesse ponto. Nas minhas conversas diárias, eu bato muito nesse ponto. Nós não devemos aceitar acusações, rotulações do adversário como se fossem verdade. Então, quando alguém que não tem fé aponta para nós e diz assim, olha, a fé é crer sem evidência nenhuma. É o irracional. Nós não devemos aceitar isso. Nós não devemos dizer, não, é verdade, mas eu creio mesmo assim. Porque quando você faz isso, você está aceitando o rótulo que o adversário está colocando sobre você. O adversário está dizendo que você é irracional. O adversário está dizendo que você crê sem ter razões. Mas você não precisa aceitar isso. Não é necessário aceitar essa rotulação. E eu gostaria de mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. Nós abrimos a palestra falando sobre Provérbios, Provérbios 14, verso 15. Eu vou ler de novo. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito. Prudente reflete antes de dar um passo. 15 e 16 também. O que a Bíblia está ensinando aqui? Existe aquele que dá crédito a tudo que ouve. Qualquer coisa que fala, ele acredita. Mas existe o prudente, aquele que atenta para os seus passos, atenta para onde ele está andando. A Bíblia está ensinando que você não crê, você não acredita sem razão nenhuma. Se alguém chegar aqui agora para você e disser, olha, tem um lobisomem lá fora, você não vai acreditar. Por quê? Não tem razões suficientes para acreditar nisso. Não há evidências suficientes para acreditar nisso. A Bíblia está ensinando aqui que o crente deve ter pensamento crítico. Mas a mesma Bíblia fala sobre fé. Como é que fica isso? Se você tem que ter pensamento crítico, mas você também tem que ter fé, como é que funciona isso? Aí que tá. É a definição de fé. Algumas pessoas acham que a definição de fé é você crer sem ter razão nenhuma. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas veja bem, o fato de você não ver algo não significa que isso não seja racional.
Por exemplo, eu tenho aqui 2 laranjas e aqui mais 2 laranjas. Quantas laranjas eu tenho no total? 4, né? 2 mais 2, 4. Alguém precisa ver essas laranjas, ver as laranjas, para poder saber que 2 laranjas mais 2 laranjas é 4? Não. Essa não é uma verdade que você apreende tendo que ver. É simplesmente uma verdade lógica. 2 mais 2 é 4. Você pode ser um cego, mas você sabe que 2 mais 2 é 4. Você pode ser surdo, mas você sabe que 2 mais 2 é 4. Existem verdades que você não precisa ver. E mesmo assim elas são lógicas. Vamos pegar a questão da existência de Deus. Se vocês bem se lembram, Paulo, em Romanos 1, ele vai dizer o quê? Que o homem é indesculpável quando não crê em Deus. Por quê? Porque tudo à volta manifesta a glória de Deus. A complexidade das coisas criadas, a complexidade das coisas que se veem, dão evidência de que Deus existe. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que você pode não ver Deus. Ninguém vê Deus. Mas você consegue ver o que está criado. E como eu falei aqui na outra pregação, semana passada, você não sai aqui, olha um computador no chão, ou um relógio, e diz, apareceu do nada. Tem uma inteligência ali por trás. Não é algo que ocorre ao acaso. Tem um criador. Se eu vejo um computador, uma televisão, eu sei que tem um criador, porque o mecanismo é muito complexo. Não pode ter surgido do nada. Então, é uma evidência do criador. Um computador é uma evidência do programador, ainda que eu não tenha visto o programador. Consegue perceber? Nem tudo você consegue ver. Você não vê o programador. Você comprou uma televisão, mas você não viu quem construiu a televisão. Mas você sabe que alguém construiu. O que eu quero dizer com isso é, a definição de fé, ela não exclui a razão. Ela não exclui a capacidade de você crer tendo fundamento. E não poderia ser diferente. Deus ele não poderia obrigar-nos a crer em coisas que não têm nenhum fundamento. Porque se fosse esse o caso, a gente não teria segurança em nada. Você poderia sair daqui da igreja e alguém de outra religião te diria assim, olha, a minha religião é que está certa. E você teria que crer. Porque não há fundamento para nada, então você vai crer, simplesmente. Você não teria senso crítico. Qualquer um que dissesse qualquer coisa, você iria acreditar. Como eu falei aqui, no verso, o ingênuo dá crédito a tudo que se diz. Lembra quando Paulo falou, cuidado com os ventos de doutrina, para vocês não se desviarem? Né? Isso é senso crítico. Ele estava dizendo, não creia em tudo que falem. Julgue. E quando a gente julga, isso é uma análise racional. Você avalia racionalmente o que estão te falando. Então você aceita. Então a fé, ela não é contrária ao raciocínio. Ela não é contrária à análise. Ela não é contrária ao senso crítico, como muitas vezes se vende. A faculdade muitas vezes vai tentar vender a ideia de que não, se você crê, se você tem fé na Bíblia, por exemplo, é o tipo de coisa que você tem que crer sem evidência nenhuma. Mas não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos estimula a ter evidência da nossa fé. Há um texto, está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, em que ele diz o seguinte, que nós devemos estar sempre preparados para dar a razão da nossa fé a qualquer um que nos pergunta. No original, esse dar a razão é a palavra apologia. Essa palavra apologia, ela era usada
naquela época para quando você fazia uma defesa num tribunal. E era sempre uma defesa fundamentada, era uma defesa embasada, era uma defesa racional. Ou seja, se eu vou fazer uma apologia, eu vou criar argumentos, eu vou usar argumentos racionais, lógicos, para sustentar a minha tese num tribunal, uma tese de defesa. Essa palavra é usada algumas vezes no Novo Testamento com esse sentido. Paulo usa isso. Pedro usa essa palavra. Paulo vai dizer, por exemplo, em uma das suas cartas, que a sua missão era defender o evangelho. Ele vai usar a palavra apologia. E Pedro vai usar essa palavra. Ou seja, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que a razão da esperança deles, a fé deles, a crença deles deveria ser fundamentada para quem perguntasse. Então, se alguém te pergunta, por que você crê nisso aqui? Você tem que ter argumentos racionais para defender. Ou seja, a própria Bíblia nos estimula a sermos racionais. Historicamente falando, os cristãos levaram isso a sério. E aí eu acho que é uma questão interessante para a gente entender como que a faculdade se tornou o que é hoje. Vamos voltar um pouquinho na história. Não sei quantos sabem, mas a faculdade é uma criação cristã. A primeira universidade de que se tem história foi a Universidade de Bolonha. Ela foi criada em 1088. Tem mais de 1000 anos isso. Depois dela veio outras universidades, como, por exemplo, Sorbonne, Oxford, Cambridge, universidades que existem até hoje, que são muito famosas, são muito renomadas, importantes. Todas elas surgiram como universidades cristãs. Todas. A universidade foi criada por cristãos. Por quê? Porque entendia-se que não há uma cisão, um conflito entre fé e conhecimento. Entendia-se que, na verdade, pelo conhecimento você sabe mais de Deus. E pelo conhecimento você louva mais a Deus. Porque você começa a entender o mundo que Deus criou. Os processos que Deus criou. E você começa a perceber o quanto Deus é racional. Porque Ele criou um mundo racional. Cada vez que você descobre um processo, você percebe o quão grande é Deus. Eu vou te dar um exemplo. Você pega um carro. O funcionamento do carro ele é uma coisa bem complexa, né? Você abre um carro, olha várias peças ali interligadas para que o carro funcione. E quando você olha um carro, você tem certeza absoluta. Quem fez isso aqui fez um ótimo trabalho. Quanto mais complexa é a obra, mais isso diz sobre quem criou. Então, se você vê um computador de última geração, quem fez é inteligentíssimo. Não é assim que funciona? Então, imagina como é o Deus que criou o mundo inteiro. Você percebe? Essa era a mentalidade das primeiras pessoas que criaram as faculdades. Era a ideia de que Deus é grande, então vamos estudar o que Ele criou para entender um pouco melhor o quão grande é Deus. Percebe? Essa era a motivação. Por isso surgiram as universidades. Outra coisa interessante. Os primeiros grandes cientistas eram todos cristãos. E por quê? Mesma mentalidade. Eles entendiam que, através do conhecimento, você se achega mais a Deus. Porque você consegue honrar aquele que fez toda essa complexidade. Então a gente pode citar aqui pessoas como o Isaac Newton, Nicolau Copérnico, Gregor Mendel, Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon. Se você não conhece esses nomes, pode depois voltar no vídeo e pesquisar cada um deles. Foram grandes cientistas que são estudados até hoje. Eu poderia citar aqui uns 100 nomes.
grandes cientistas citados e estudados até hoje, cristãos. Eles não eram cientistas apesar de serem cristãos. Eles eram cientistas por serem cristãos. Na cabeça deles, o mundo é racional e pode ser estudado porque Deus é racional e criou o mundo. Essa era a mentalidade. Como eu posso ter certeza de que o mundo é racional? Como eu posso ter certeza de que eu posso estudar as coisas? É porque Deus criou e Deus é racional. Essa era a ideia. Então, a ciência, a própria filosofia, ela sempre esteve envolvida com a noção de que Deus criou o mundo. Se você voltar, por exemplo, a Sócrates, Platão, Aristóteles, que aí são mais antigos, né? Sócrates é 400 anos antes de Cristo, né? É considerado aí o pai da filosofia, ou o pai da filosofia moderna, né? Você tem os filósofos pré-socráticos. Ele entendia que o mundo não surgiu do nada, que havia um princípio criador. Ele tinha uma noção de Deus, embora fosse uma noção diferente da nossa. A mesma coisa Platão, a mesma coisa Aristóteles. 400 anos antes de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em algum momento a faculdade ela se esqueceu das suas raízes. Ela se esqueceu que quando ela surgiu para louvar o nome de Deus através do conhecimento. Ela se esqueceu que os primeiros cientistas eram cristãos. Ela se esqueceu que a filosofia sempre esteve relacionada à existência de Deus. Em algum momento isso mudou. Mas quando? Como? Por quê? Bom, no desenvolvimento da história você tem um período chamado Iluminismo. Nesse período você começa a ter uma ascensão do que a gente chama de deísmo. A ideia de que Deus existe, mas ele não intervém em nada, ele não faz nada aqui no mundo. Ele só criou o mundo, criou o universo e deixou todo mundo para lá. Essa é a ideia, dita grosso modo. Houve uma ascensão dessa ideia, desse deísmo, no iluminismo. Já existia antes, mas no iluminismo houve um boom dessa ideia. Você passou a ter muita gente que era deísta. E junto com o deísmo você veio a ter movimentos que começam a criticar a Bíblia. Então, muitas vezes você tinha uma pessoa que, não, eu creio em Deus, mas eu creio que isso aqui seja a palavra de Deus. Não, eu creio em Deus, mas eu não creio que Deus intervém, que Ele faz milagres. Não, Deus criou o mundo e deixou todo mundo fazer o que quiser. Então, você começa a ter esse tipo de desenvolvimento. Você começa a ter dentro da teologia pessoas que partem do cristianismo para um cristianismo liberal, onde começa-se a questionar várias coisas da Bíblia. Né? Dentro da teologia liberal, por exemplo, você vai ter pessoas que começam a selecionar aquilo que dentro da Bíblia seria verdade e aquilo que não seria. E aí, claro, fica a critério do intérprete, né? A partir do momento em que nem tudo da Bíblia é inspirado, então eu escolho aquilo que me convém. Eu começo a ter isso mesmo. E isso vai se desenvolvendo ao longo dos tempos. Então, a faculdade, ela passa por uma transformação. Com o crescimento dessas pessoas, desses questionadores da própria palavra, você começa a ter o crescimento do secularismo nas faculdades. A faculdade ela deixa de ter ligação com Deus. Ela passa cada vez mais a ser questionadora de Deus, da Bíblia, da fé. Então se cria esse ambiente cada vez mais hostil às próprias raízes da faculdade cristãs. E é uma coisa curiosa, porque essa hostilidade que se cria, ela acaba sendo muitas vezes, na maioria das vezes, uma hostilidade desonesta.
Porque muitas vezes você vai ter um questionamento sobre a fé cristã extremamente forte, mas você não encontra o mesmo questionamento sobre outras coisas que as pessoas da faculdade costumam acreditar. É como se a faculdade ela tivesse se tornado dogmática em relação a algumas coisas, em relação a algumas ideias, em relação a algumas filosofias. Então ela questiona só a Bíblia, mas ela não usa o mesmo tipo de questionamento para os seus próprios dogmas. É um problema sério. Então você começa a ter esse tipo de dificuldade nas faculdades. Por que que hoje um cristão entra na faculdade e ele encontra tanto problema? E a faculdade ela se afastou do seu objetivo inicial. Ela se afastou das suas raízes iniciais. E aí alguém pode me perguntar assim, tá, Davi, mas será que a faculdade não se afastou da fé cristã porque percebeu que de fato a fé cristã ela não é verdadeira? Alguém pode pensar isso. Talvez algum cristão que tenha saído da igreja, que entrou na faculdade, hoje pense assim. Tenha deixado de ser cristão e diga, não, mas olha só, a faculdade ela não aceita mais essas ideias porque essas ideias não são verdadeiras, porque essas ideias são de fato irracionais. A faculdade evoluiu, ela percebeu os erros desse livro, ela percebeu os erros de você acreditar em Deus, por exemplo. Será que é isso de verdade? Não, não é. Não é. Um dos problemas que a gente encontra na igreja é que, como eu falei, a gente compra o rótulo do adversário. Então eles dizem, e vocês creem, não tem fundamento. Aí o que a gente faz? Em vez de a gente procurar o fundamento para dizer, não, olha só, tem sim, está aqui. A gente não procura. A gente só fala, não, realmente, fé é fé. Eu creio, sem razão nenhuma. É isso que é comprar o que o adversário. As pessoas da faculdade que já não gostam da fé cristã, eu não estou falando que todos são assim, não estou generalizando, mas muitos, existe uma predominância de não cristãos na maioria das faculdades e uma predominância de uma filosofia não cristã naquilo que a gente aprende. Elas não estão interessadas em se aprofundarem nesse livro, em se aprofundarem nas razões para a fé, para poder saber se é verdade ou não. Ela já tem a hostilidade, ela já tem a antipatia. Uma pessoa que não gosta da fé cristã, muito dificilmente ela irá estudar profundamente para poder chegar à conclusão se há fundamento ou não naquilo. Ela já não gosta. O trabalho de explicar, o trabalho de fundamentar é nosso. Então, quando alguém chega e diz, não tem razão naquilo que você está fazendo, é o nosso trabalho dizer, tem sim, vou te mostrar, vem cá. É isso, isso, isso. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não faz como igreja. Como igreja, muitas vezes a gente não procura o fundamento das coisas. A gente fica muito ali no superficial. E aí o que acontece? Se coloque agora no lugar de um jovem que passou a vida inteira na igreja, aprendendo de maneira superficial. E aí ele faz o vestibular, entra na faculdade. E aí ele começa a ser bombardeado por professores e por alunos que não são cristãos. Questionamentos como, qual é a razão da gente ter que se manter virgem antes de casar? Quais são as razões? Questionamentos como, quais são os argumentos para a existência de Deus? Quais são os argumentos para acreditar que Jesus ressuscitou? Quais são os argumentos para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e infalível, e não tem erro, e não tem contradição? Quais são os argumentos? E aí você começa a ouvir esses questionamentos, né? E como o jovem não teve resposta para isso, ninguém o ensinou sobre isso, ninguém o ensinou a dar resposta para essas coisas,
ele se vê numa situação complicada. Então ele começa a questionar: será que é verdade? Será que o que eu aprendi aqui na igreja todo esse tempo é verdade? Alguns vão se fechar ao conhecimento e simplesmente segurar firme. Não, eu não sei explicar, mas eu vou continuar na igreja, ponto. Outros vão balançar. Porque outros vão começar a enxergar a sua própria fé como uma história da carochinha, como algo que não tem nenhum sentido. E essas pessoas acabam saindo da igreja. Isso acontece. E eu nem vou comentar aqui sobre outros problemas na faculdade, como festas, bebedeira, drogas, que também rolam, né? Não estou dizendo aqui que todo mundo na faculdade faz isso, mas existe esse tipo de coisa na faculdade. Existem essas más influências também, mas eu não estou nem comentando sobre isso. Estou focando mais na questão intelectual. Você chega lá, você é bombardeado de filosofias e coisas que você não está preparado para combater, para se defender. Percebe a problemática? Onde ele deveria ter aprendido isso? Igreja, família. Então, há um déficit nessa área. Muito jovem vai entrar na faculdade sem armadura. É você jogar o jovem num lugar onde está tendo um tiroteio e ele não tem nenhuma proteção. É complicado que ele não saia da igreja. Percebe a dificuldade? Ah, mas Davi, esses questionamentos aí, eles podem ser respondidos? Podem. Quando eu estava para entrar na faculdade, em 2010 eu terminei o meu terceiro ano do ensino médio, em 2011 eu entrei na faculdade. Quando eu estava para entrar, como eu falei para vocês, eu tinha essa mentalidade de que na faculdade vão tentar tirar minha fé. Então eu comecei a me preocupar, porque eu falei, tá, o que eu posso fazer para não perder a minha fé na faculdade? O que eu posso fazer? Deve ter alguma coisa que a gente faz, né? E Deus, ele é muito bom, né? Porque ele viu a minha preocupação, ele moveu as coisas para que eu começasse a descobrir determinados assuntos que eu não conhecia antes. E aí ele me fez descobrir uma coisa chamada apologética. Esse nome estranho vem da palavra apologia, que eu usei agora há pouco, né? E é uma disciplina de teologia. Apologética é um estudo das razões de fé. Todo pastor já teve essa disciplina na faculdade. Existem várias disciplinas na teologia, tem exegese, hermenêutica, e você vai ter também a apologética. Né? Eu descobri essa disciplina. Eu descobri que existia um campo da teologia que me ensinava as razões para a fé. E aí eu comecei a descobrir um novo mundo. Um mundo onde você encontra as respostas. Onde as perguntas não ficam sem resposta. E aqui eu quero abrir um parênteses. Não há nada mais frustrante para um jovem que não ter resposta para as coisas. Um jovem de igreja, quando ele começa a questionar, não necessariamente ele está fazendo isso porque ele é rebelde. Existe rebeldia? Sim. Mas existe o espírito questionador sincero. Porque nós somos racionais. Ninguém quer fazer algo sem entender o que está fazendo. Ninguém quer fazer algo sem ter certeza de que aquilo é verdade. A gente quer fazer com certeza. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que isso aqui é verdade, porque eu estudei. Então é normal, é natural que quando você é jovem, você está com o cérebro fresco, está com o cérebro com muitos neurônios, é natural que você comece a questionar. É natural que você saia da infância, se você nasceu na igreja, por exemplo, você comece a questionar. Mas como é que eu sei que isso aqui é a palavra de Deus de verdade? O que me garante que é? Como é que eu sei que Jesus ressuscitou? Como é que eu sei que Deus existe? É natural. E Deus não se chateia com isso.
Algumas pessoas acham que questionar é sempre ruim, mas não é. Existe o questionador que ele não quer ouvir, ele só quer questionar. Isso é ruim, é um espírito rebelde. Mas existe o questionador que ele está realmente interessado em saber o motivo. Eu vou dar um exemplo bíblico, para vocês não dizerem que é algo da minha cabeça. Gênesis. Vocês lembram da história de Abraão? Quando ele está lá sentado, e aí ele vê Deus. Deus desce e vai conversar com Abraão. E aí ele percebe que é Deus. Ele está com outros 2 homens, que são 2 anjos. Lembram dessa história, né? Então Abraão percebe o que está acontecendo ali, vai lá, chama Sara, fala, olha, faz uma comida aí porque a gente está com visita. E aí ele vai lá, recebe Deus, recebe os 2 homens que são anjos, e Deus começa a conversar com ele e fala assim, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Lembram dessa história? Vou destruir porque o povo daquela cidade está violentíssimo, o povo daquela cidade está fazendo muita maldade, eu vou destruir aquela cidade. E quando Abraão ouve aquilo, Abraão se incomoda, porque ele começa a raciocinar, tá bom, Deus vai destruir a cidade. Quantas pessoas justas será que existem naquela cidade? Será que todo mundo realmente é mau? Será que não tem uma pessoa que não seja justa? Pouco provável. Então Abraão ele pega e questiona Deus. Com todo respeito, mas questiona. E diz, Senhor, longe de mim questionar a idoneidade do juiz do universo, mas se tiverem 50 justos naquela terra, não vai destruir os justos com os injustos? O juiz do universo faria isso? Veja, Abraão foi respeitoso, mas ousado. Ele questionou o próprio Deus. Senhor, por quê? O que Deus fez ali? Deus repreendeu Abraão? Deus fulminou Abraão com um raio? Não. Ele respondeu, Abraão, se tiverem 50 justos, eu não destruo a cidade. Aí Abraão foi mais ousado. Tá, Senhor, mas e se tiverem 40? O Senhor vai destruir a cidade? Deus responde pacientemente também. Não vou destruir. Tá, mas e se tiverem 30? E se tiverem 20? Abraão ficou perguntando até chegar a 10. Todos os momentos Deus respondeu a Abraão. Não há um indício ali de que Deus tenha ficado chateado com os questionamentos de Abraão. Então você percebe que existem tipos diferentes de questionamento. Abraão não era um rebelde. Abraão só queria entender. E Deus explicou. Ah, Davi, então tudo a gente consegue explicar? Não. Tudo. Existem coisas que a gente não consegue entender. Por razões diversas. Às vezes o problema está em nós mesmos. Às vezes a gente não tem capacidade mental para entender determinadas coisas. Talvez lá na frente a gente entenda. Às vezes é algo que o ser humano não está preparado para entender. Existem coisas que a gente não vai conseguir entender. É assim na fé, assim na ciência, em outro lugar. Mas o fato de que existem certas coisas que a gente não vai conseguir entender, não significa que tudo a gente não vai conseguir entender. Percebe? Não é 8 ou 80. Existem coisas que a gente pode entender. E como é que a gente sabe se pode ou não entender alguma coisa? Perguntando. Estudando. Questionando. Percebe? Então, eu abri esse parênteses para mostrar que o jovem é normal que ele queira saber das coisas. E se a gente não está preparado para dar essas respostas aos jovens, como que a gente vai cobrar desses jovens uma postura firme na faculdade? Na faculdade ou em qualquer outro lugar que ele seja posto em prova. Chega a ser uma covardia. Você coloca o cidadão desarmado e diz, dá teu jeito. Está correto isso. A Bíblia nos instrui a instruir. Então, voltando à questão. Existem respostas para essas questões que eu lancei? Existem. Por exemplo, na apologética, você vai aprender que existem argumentos lógicos para a existência de Deus. Eu falei aqui, por exemplo, do argumento da complexidade. O fato de que a complexidade das coisas aponta para um projetista inteligente.
É um argumento lógico. Você não precisa nem abrir a Bíblia para poder defender isso. É só você apontar para a pessoa. Aponta a complexidade das coisas e mostra, olha, tudo que é complexo e que você vê que tem um mecanismo, uma funcionalidade, tem um projetista, tem alguém que fez. Por que seria diferente com o universo? Você está usando a razão, está usando a lógica. É lógico. Existem outros argumentos. Existe, por exemplo, o argumento da primeira causa. O argumento da primeira causa diz o seguinte: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Por exemplo, os cientistas falam sobre o Big Bang, né? O início do universo. Ou seja, o universo começou a existir. E os cientistas creem nisso. Então, se tudo que começa a existir tem uma causa e o universo começou a existir, então o universo tem uma causa. Beleza, ponto pacífico. A questão é, se o universo tem uma causa, essa causa não pode ser o próprio universo. O universo não existia. Como é que ele vai causar a si próprio? Faz sentido. Então a causa do universo precisa ser alguma coisa fora do universo, além do universo, que transcende o universo. E o que é o universo? O universo é tempo, espaço, matéria, energia. Então a causa precisa estar além disso. A causa precisa ter criado tudo isso. Mas o que é que a gente fala aí há milhares de anos sobre Deus, não é isso? Deus criou o universo? É a mesma coisa. É um argumento lógico, você não precisa nem abrir a Bíblia para poder falar sobre isso. E por aí vai. Eu estou dando, obviamente, um resumo muito do resumido. Né? As questões elas são bem amplas. Mas o que eu quero dizer é, existe explicação para essas perguntas. Há evidências de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Sim. Há evidências de que a Bíblia não foi adulterada ao longo do tempo? Muita gente faz essa pergunta. Será que a Bíblia não foi adulterada ao longo do tempo? Como que eu posso ter certeza de que a Bíblia que eu tenho hoje é a mesma Bíblia que Jesus tinha, é a mesma Bíblia que os judeus tinham? Existe comprovação disso? Existe. E é conhecido. Pelo menos na academia, certo? E por aí vai. Ou seja, a gente não perde nada em questionar. Ellen White tinha uma frase interessante. Ela falava o seguinte: a verdade não perde nada em ser questionada. E aí ela continuava dizendo por quê. Se for verdade, vai se mostrar verdade. Se for mentira, que caia logo. Percebe? A gente não deve ter medo de questionar. A gente não deve ter medo de fazer perguntas. Se for verdade, vai se mostrar verdade. Se for mentira, que caia logo. Ou a gente quer ficar na mentira? O que acontece é que muitas vezes o cristão ele é criado desenvolvido numa espécie de fé onde ele acha que se ele questionar demais, vai perder a fé. Mas o problema não está no questionamento. O problema está no tipo de estudo que você faz. E aí eu volto para a questão da faculdade. Eu disse que eu aprendi sobre apologética antes de entrar na faculdade. Na faculdade não tem ninguém que saiba sobre apologética. Então, assim, as pessoas questionam lá dentro, mas elas não conhecem as ferramentas que poderiam dar resposta para elas. Pessoas questionam, mas não sabem que já existem respostas há muito tempo. Então, quando você entra e você não conhece essas respostas, você tem a impressão de que esses questionamentos que você vai ouvir na faculdade, eles põem em xeque a sua fé, mas não põem. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ir para uma banca de jornal e olhar uma revista falando sobre Jesus. Revistas históricas, né, chamadas de revistas. E geralmente vem um título assim chamativo, algo do tipo, saiba os mistérios sobre Jesus que a Bíblia não conta, ou algo do tipo.
Geralmente são matérias tentando vender a ideia de que o que a gente conhece sobre Jesus, as doutrinas que a gente segue, está tudo errado. Existe alguma coisa que historiadores e arqueólogos descobriram e que põe em xeque a fé cristã. É muito comum você encontrar essas revistas. Se você for na banca, você encontra essas revistas de um em um mês. Parece que é uma pauta normal das revistas, né? Acho, por ano, assim, tem que ter essa pauta. Assim, vamos falar sobre Jesus, vamos tentar desconstruir a fé dos crentes. É normal isso. Quando você não tem estudo nessa área apologética que eu comentei, às vezes você pode olhar para aquilo e falar assim, nossa, isso realmente põe em xeque a fé. E realmente contradiz tudo assim o que eu creio, assim, que coisa. Só que quando você estuda, a sensação é outra. Você chega ali, olha para a banca de jornal e você fala assim, quanta besteira. Quando eu estava na faculdade, isso acontecia muito. Porque como eu estudei antes de entrar na faculdade, então, às vezes, nas aulas, os professores falando alguma coisa que era contrária ao cristianismo, e eu já tinha estudado aquilo. E eu sabia que ele estava falando besteira, e era besteira não no sentido de fé, mas besteira no sentido, às vezes, histórico mesmo. Às vezes ele estava cometendo erros históricos. Como, por exemplo, a ideia de você dizer que a Bíblia foi adulterada ao longo do tempo, isso é um erro histórico. Pouca gente sabe disso, mas é um erro histórico. Historicamente falando, não tem como defender isso. Porque a Bíblia, vou explicar mais ou menos como é que funciona. Por exemplo, o Novo Testamento. O Novo Testamento ele conta com cerca de 5.500 cópias antigas em grego. Cópias manuscritas. Na história, no estudo histórico, como é que você sabe se um documento foi adulterado ao longo do tempo ou não? Analisando as cópias. Você pega as cópias mais antigas daquele documento, você analisa uma por uma e compara essas cópias. Se você tiver muita diferença entre todas elas, então isso é uma evidência de que ela foi sendo adulterada ao longo do tempo. Por isso as cópias são muito diferentes. Percebe? É assim que se faz essa análise. O Novo Testamento ele é o documento mundial com mais cópias antigas. 5.700. O segundo lugar tem mais ou menos um pouquinho mais de 1.500. Então o Novo Testamento ele bate quase três vezes mais que o segundo colocado. Quando você faz a análise dessas cópias antigas, você chega à conclusão de que a mensagem é praticamente igual. Você tem algumas diferenças, mas são diferenças tipo erro de cópia, erro de uma palavra duplicada, uma palavra que faltou, erro de copista, um escorregão de pena. A maioria dos erros são esses. Mas a mensagem é a mesma. Não tem uma doutrina cristã que é cancelada quando você faz esse estudo, essa análise comparativa. Então você tem como ter certeza absoluta de que a Bíblia que Jesus tinha na mão é a mesma que a nossa. E o Novo Testamento lá depois, no ano 200, era o mesmo que o nosso. Não houve adulteração. Isso é uma análise histórica. Você não precisa nem ser cristão para fazer essa análise. É uma metodologia que você usa para qualquer outra obra secular, para você ver se houve adulteração ao longo do tempo. Quem é que sabe disso? Pouca gente sabe disso. Você vai para a faculdade, o teu professor que critica a Bíblia, ele não sabe disso. Ou se sabe e não quer falar. Então ele vai lançar o questionamento. Não, mas como é que você crê nesse livro aí que provavelmente foi distorcido durante os séculos? E se você não sabe dessa informação que eu passei, historicamente falando, é impossível que isso tenha acontecido, porque há evidências de que não aconteceu, se você não sabe disso, você vai ficar com aquilo na cabeça. É mesmo, né? Deve ter passado por um monte de distorção isso aqui. Não dá para acreditar nesse livro. Percebe? O que houve ali não foi o problema do questionamento. O que houve ali foi a falta de conhecimento. E aí a gente lembra o que a Bíblia nos diz. O meu povo perece por falta de... É isso que acontece com o jovem na faculdade. O problema não é o questionamento. O
problema não é o professor falando algo que é contra o cristianismo, ou os alunos falando algo que é contra a fé cristã. Não, não é esse o problema. O problema é que o jovem entra sem conhecimento na faculdade. Então aqui nós temos um paradoxo, eu já estou quase terminando. Nós temos um paradoxo curioso. Para você entrar na faculdade, que é um lugar para você aprender, você precisa estudar. Você precisa estudar para entrar na faculdade. Você precisa se preparar intelectualmente para entrar na faculdade. Porque se você não se preparar, você vai ter questionamentos que você não vai saber responder. E aí você vai achar que aquilo que você aprendeu na igreja é mentira. Eu tenho 10 anos de estudo nessa área da apologética, depois que eu descobri. Né? 10 anos estudando isso. E assim, eu tenho muita convicção de tudo que eu acredito. Porque tudo que eu acredito, eu olho e falo assim, olha, tem evidência suficiente para acreditar. Tem evidência suficiente para eu acreditar na Bíblia. Tem evidência suficiente para eu acreditar na ressurreição de Jesus. Tem evidência suficiente para acreditar em Deus. A minha fé, ela não é simplesmente a crença sem razão nenhuma. É uma crença fundamental. Obviamente, irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que só isso é suficiente. Eu vou estudar todas as razões para tudo e ok, tá tudo certo para minha espiritualidade. Não. O nosso título fala sobre preparo intelectual, preparo espiritual. Não adianta você estudar muito todas as razões para a sua fé, você não ter um relacionamento com Deus. Deus passa a ser uma ideia, só uma ideia. E se tem uma coisa que a gente precisa ter em mente sempre, é que Deus não é só uma ideia. Deus é um ser pessoal. Como um ser pessoal, Ele quer um relacionamento com você. Não porque Ele vai ser menos Deus se você não se relacionar com Ele, mas porque você foi criado para se relacionar com Deus. Há um buraco no ser humano, um buraco espiritual. E esse buraco tem o tamanho de Deus. Tem a forma de Deus. Só Deus preenche, mais ninguém. Então, se você não tem um relacionamento com Deus, e aí quando eu falo de relacionamento, eu estou falando de oração. Aquela oração vazia, mecânica. Conversar com Deus mesmo, desabafar. Falar com Ele como falamos com um amigo. Você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de busca de Deus, você não tem uma vida onde você vibra com Deus, com o Evangelho, com as coisas de Deus, não tem esse relacionamento. Se você não ama o teu próximo, que é um desenvolvimento do amor a Deus, não tem como você amar a Deus e não amar o próximo. São coisas que andam juntas. Se você não faz isso, vai adiantar você estudar essas coisas que eu falei. Você precisa se relacionar e você precisa amar a Deus. E o amor, ele só surge num relacionamento. Se você não se relaciona com Deus, você não vai ter amor por Deus. Se você não tem amor por Deus, não vai ter estudo que vai fazer você ficar firme nele. Pode estudar, mas você vai largar. Então, não estou dizendo que esses estudos, essas coisas que eu falei, elas substituem a relação com Deus. E aqui entra uma dimensão da fé, que é a dimensão da confiança. Fé não é apenas crença. Fé é confiar. Confiar envolve relacionamento. Ter fé em Deus, confiar em Deus. Relacionar com Ele. Quando a gente confia, às vezes a gente não tem resposta para tudo. Mas a gente tem tantas boas evidências que até aquilo que a gente não tem resposta, a gente pode confiar. Quando um pai diz assim para o filho assim, pula na piscina que eu te seguro. O filho pula
ele não tem como garantir que o pai realmente vai segurá-lo. Evento futuro, né? Se alguma coisa, ele não segurar. Mas o que leva ele a pular nos braços do pai? Uma série de evidências. O filho conhece o pai. O filho sabe que o pai sempre o tratou bem. O filho sabe que o pai o ama. O filho tem evidências diárias do amor do pai. O filho tem evidências diárias de que o pai fala a verdade. Então, no momento em que o pai diz, bom, isso aqui você vai precisar confiar. Ele confia. Ele tem evidência suficiente. Isso é fé. A fé não precisa ser irracional. Mas ela tem que estar relacionada com confiança. Quando a gente casa, a gente não casa sem razão. Você não escolhe uma esposa ou um esposo sem motivo algum. Casando com fulano, mas não tem razão nenhuma para eu casar com ele. Não sei se ele me ama, não tem evidência nenhuma de que ele me ama, não tem evidência nenhuma de que ele é uma boa pessoa, não tem evidência nenhuma de nada. Quem faz isso? Pelo menos não no seu juízo perfeito, né? A gente casa pelas evidências. Não, eu tenho evidências de que o fulano me ama, de que o fulano é uma boa pessoa. A gente não tem uma prova concreta. Pode se enganar. Mas, geralmente, a probabilidade é muito grande, né? Se você procura uma pessoa que tem todas as evidências de ser uma boa pessoa, a probabilidade do casamento sair bom. Então, você usa a sua confia. É uma decisão fundamentada. Embora não seja uma decisão 100% comprovada. Na vida, quase nada é 100% comprovado. Mas a gente confia por uma questão de probabilidade. Então, quando eu olho para a Bíblia e para as coisas relacionadas a Deus, eu vejo que a probabilidade de ser verdade é muito grande. E a gente se guia pelas probabilidades. É racional isso. Então, eu posso dizer hoje que é racional crer em Deus. É racional eu crer na Bíblia. É racional eu crer em cada doutrina que o mundo acha estranha. Há argumentos lógicos, por exemplo, para você se vir diante do casamento. Existe. Então, sim, esses estudos são importantes. E seria muito interessante se a igreja ela trabalhasse mais isso com os jovens. E os jovens, ao saberem, por exemplo, através de uma palestra como essa, esse tipo de coisa existe, buscassem. Buscassem livros, buscassem autores, para poder se prepararem para a faculdade. Mas, como eu disse, só isso. Nós estamos aqui hoje sabendo que o jovem, não só o jovem, mas todos nós precisamos nos preparar intelectualmente e espiritualmente. Espiritualmente, você desenvolve um relacionamento com Deus. Intelectualmente, você vai aprender sobre Deus. Essas duas coisas precisam andar juntas. Quando você faz isso, você se encontra preparado. Os jovens que têm entrado na faculdade e perdido a fé, às vezes eles não têm nenhuma das duas coisas. Às vezes eles estão com um relacionamento frágil com Deus e eles não sabem muito sobre Deus. E aí eles acabam perdendo a fé. Nós não permitamos que os nossos jovens passem por esse tipo de problema. Nós ajudemos os nossos jovens a que eles entrem já preparados na faculdade. Para que, ao serem alvos de Satanás, né? Porque os professores e os alunos que não são crentes e que lançam críticas, eles são apenas instrumentos de Satanás. Então, que ao serem alvos de Satanás, eles estejam tranquilos. Eles saibam defender a sua fé. Eles saibam, como diz aqui a palavra de Deus, e saibam dar a razão para a esperança aqui.